Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Filemão. Hoje nós vamos encerrar essa série que nós estamos atravessando aqui ao longo do mês de novembro. Filemão fica logo depois de Tito e antes de Hebreus. É a última das epístolas do apóstolo Paulo. Filemão, eu vou ler. Nós vamos nos dedicar à parte final dessa epístola, mas eu vou ler toda a epístola para que você possa pegar todo o fio da meada. Tá joia? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, como eu disse, meu desafio hoje é lhes falar sobre essa porção final, aquilo que a gente chama dentro da epístola de saudação e despedida, em que o apóstolo Paulo ele literalmente encerra a sua epístola a Filemão. Mas antes da gente mergulhar propriamente nessa porção, eu acho que a gente precisa fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós temos falado ao longo desse mês. Estamos propondo a você que a epístola de Filemão ela é fundamentalmente uma carta ou um tratado de paz que o apóstolo Paulo escreve na tentativa de reconciliar duas pessoas que tinham passado por uma situação de uma ruptura relacional. Filemão, ele era um homem proeminente, morador ou residente em Colossos, um homem que era líder da igreja de Colossos, que aliás se reunia na própria casa do Filemão. Um senhor de escravos, ele vivia num contexto romano ali do primeiro século, dentro de uma cultura escravocrata,
E então não sabemos os detalhes das circunstâncias, mas ele tinha um escravo chamado Onésimo que de alguma forma o lesou e fugiu da sua propriedade, da sua residência. Essa fuga de Onésimo levou Onésimo até o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, na sua primeira prisão, ali por volta de 61 depois de Cristo. E encontrando o apóstolo Paulo em Roma, o Onésimo, ele se converte, ele se torna um cristão sério, ele encontra a graça de Jesus e então se torna um cooperador do ministério do apóstolo Paulo, alguém que passou a servir o apóstolo Paulo com grande afinco. Agora, o apóstolo Paulo, sabendo que tinha que mandar de volta o Onésimo por força da lei romana, na semana passada nós tivemos aqui um verdadeiro banquete espiritual quando recebemos o pastor Marcelo Derti, um amigo querido da nossa comunidade, que nos explicou, como especialista na área de Novo Testamento que ele é, enfim, todos esses detalhes que envolvem aqui as circunstâncias históricas dessa situação que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele tinha o dever de mandar de volta o Onésimo, não somente por causa da lei romana que exigia isso, mas porque o apóstolo Paulo estava convencido de uma verdade cristã que todos nós afirmamos, de que o fato de que nós nos convertemos, o fato de que nós nascemos de novo, isso não significa que nós podemos achar que não devemos tratar qualquer coisa, qualquer ação que gerou algum dano no nosso passado. Tem muita gente que usa lá o texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá vendo? Então eu não preciso, já que eu me converti, não preciso voltar lá atrás. Opa, não é isso que a tradição cristã ensina. A tradição cristã é muito clara em dizer que essas coisas do passado, elas precisam ser tratadas assim. Então o apóstolo Paulo, ele envia o Onésimo de volta para a casa de Filemão, portando essa epístola nas mãos. Infelizmente, meus irmãos, no nosso país, esse texto tem sido lido de uma maneira absolutamente errada, visto que, aparentemente, o apóstolo Paulo estaria validando uma cultura escravocrata ao enviar o Onésimo de volta ao Filemão. Então tem muita gente que olha para esse texto e fala assim: temos que atualizar o texto bíblico, temos que, enfim, ler esse texto com outras lentes, porque aqui você tem o apóstolo Paulo aplicando, enfim, validando uma cultura escravocrata, e isso não serve mais para nós. Então, só fala esse tipo de coisa quem realmente não é bem elucidado do ponto de vista da teologia bíblica do Novo Testamento. Porque o que o texto está nos ensinando é justamente o contrário disso. É que o apóstolo Paulo, por meio do evangelho e aplicando o evangelho nessa situação, ele está redimindo uma sociedade escravocrata. Porque quando ele envia Onésimo de volta a Filemão, ele não está dizendo: olha Filemão, você pode fazer o que quiser com o Onésimo, você pode matar o Onésimo, porque em algumas circunstâncias essa pena ela poderia ser aplicada. Você pode fazer o que quiser, afinal de contas você é senhor, ele escravo e faça isso. Não. Basta uma leitura honesta no texto e a gente vê que o apóstolo Paulo está dizendo: você vai receber o Onésimo de volta, mas você não vai receber ele como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Você vai receber ele como alguém que você não vai olhar de cima para baixo, mas você vai receber ele como se ele fosse um irmão teu em Cristo Jesus, porque é isso que ele é agora. O evangelho de Cristo Jesus, que é a redenção dessa estratificação social. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a redenção dessas rupturas pessoais baseadas em ofensa pessoal. É o evangelho que é a redenção dessas coisas. Por isso, se eventualmente você já ouviu alguém falar alguma coisa parecida com isso, em nome de Jesus, delete isso do seu coração e da sua mente, porque isso não é um ensino bíblico da palavra de Deus. Na medida em que o apóstolo Paulo, ele envia
Onésimo de volta a Filemão, seu senhor, o apóstolo Paulo, ele não está validando de jeito nenhum uma sociedade escravocrata, uma cultura escravocrata, ele está aplicando o evangelho como redenção de uma cultura escravocrata. O evangelho é o fim da escravidão. O evangelho é o fim dessas coisas. Aliás, a história está aí para mostrar que foram justamente os cristãos sérios, comprometidos com o texto bíblico, que lutaram ao longo da história pelo fim da escravidão nesse mundo. Não preciso citar os muitos exemplos. Hoje vamos falar então sobre essa parte final do texto, quando o apóstolo Paulo está se despedindo. Estou chamando aqui de a partida simplesmente porque é um P, tá? Tivemos a prece, tivemos o prejuízo, agora nós vamos ter a partida. E na medida em que se despede do Filemão na epístola, o apóstolo Paulo ele está tentando motivar, como vocês sabem, o Filemão a perdoar o seu ofensor. E quando ele motiva Filemão a perdoar o seu ofensor, ele fala algumas coisas que são extremamente importantes. Eu queria que você olhasse comigo no versículo 20, ele diz assim: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele pede que Filemão considere criteriosamente o caminho da reconciliação e do perdão, ele está dizendo: Filemão, isto vai me reanimar. E é muito, muito interessante o apóstolo Paulo falar isso, meus irmãos, porque, de maneira geral, a gente passa por essas situações de rupturas relacionais e, de maneira geral, a gente acha que aquilo é problema nosso, né? É problema meu e de quem eu estou lá rompido, com quem eu briguei. Isso é problema lá meu e, no máximo, daquela outra pessoa. Mas não. Na esfera da comunidade cristã, isso é algo que a gente precisa entender muito criteriosamente, porque quando nós rompemos com alguém, quando nós nos damos ao caminho da intriga e da ruptura e da briga e da ofensa, nós não estamos só ofendendo alguém pontualmente do outro lado. Isso contamina todo um ambiente. Isso toca todo um ambiente comunitário. O apóstolo Paulo está dizendo: Filemão, eu estou sofrendo por esta situação. E se você aceitar o caminho da reconciliação, se você aceitar o caminho do perdão, isso vai me reanimar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Filemão. Agora, a gente briga com alguém, a gente fala: não, isso é problema meu e do fulano. Já ouvi gente chega para mim e fala assim: pastor, isso é problema meu e do fulano, não se mete. Oi? Como é que é? Como é que é? Já falei para alguns aqui: o teu pecado está sujando a nossa igreja, só para te avisar. Esse problema teu aí é nosso. Então, na mesma medida em que o problema ele contamina e causa dano coletivo, o teu caminhar em direção ao perdão abençoa coletivamente. Você ir na direção do perdão, isso vai me abençoar, está dizendo o apóstolo Paulo a Filemão. Quando um marido busca a reconciliação com sua esposa, os filhos são abençoados. Aqueles que estão em volta naquela relação conjugal são abençoados. Numa esposa decide se reconciliar, quando um pai se reconcilia com seu filho ou sua filha, quando um filho se reconcilia com seu pai ou com seu... O que está acontecendo é um movimento de bênção comunitária, um reanimar da fé de muitos outros. Uma das experiências mais tristes, eu não ia contar isso não, mas só que aí o pastor Marcos me convenceu de contar, porque esse negócio está indo para a internet. Mas contei para o pessoal das 9 das 11 que uma das experiências pastorais mais difíceis que eu passei na minha vida foi acompanhar a situação de duas famílias. Em uma outra comunidade que eles passaram por uma ruptura profunda. Antes eram duas famílias da igreja que eram muito amigas, que tinham vínculos até em comum, assim, de gente que casou com, da outra família e tal. Eram duas famílias, assim, muito próximas. E por uma determinada situação, essas duas famílias romperam. Houve uma ruptura absoluta, uma crise absoluta. A ponto de
Deixe-me abrir o parênteses e explicar direito a história. Enquanto essas famílias estavam unidas, uma dessas famílias perdeu um ente querido. E o que aconteceu? A outra família ofereceu, naquela situação de dor, ofereceu o jazigo, para que essa pessoa pudesse ser sepultada no jazigo da família. Então, fizeram isso, sepultaram lá, receberam a dádiva e a bênção. Só que anos mais tarde aconteceu uma crise, aconteceu uma ruptura, a ponto do patriarca virar para o outro patriarca da outra família e falar assim: tira o corpo do teu parente do meu sepulcro. Eu não sei se você sabe, mas sepulcros, eles são protegidos por lei. Você precisa entrar na justiça para fazer a exumação de um corpo. Você precisa pedir autorização das nossas autoridades civis. E aí, então, criou-se uma ruptura absurda. Essas famílias ficaram anos sem se falar, membros uns com os outros. Era engraçado porque, assim, era a família tal que sentava num lado da igreja, a outra família inteira sentava do outro lado da igreja e ficaram anos sem se falar. Até o dia que houve o soprar do Espírito da graça de Deus. E houve um movimento de reconciliação. E eu fui convidado para pregar no churrasco que as duas famílias promoveram de reconciliação. E naquela experiência, meus irmãos, ficou muito claro o quanto as nossas rupturas pessoais, as nossas crises individuais, elas afetam tantos outros, mas ficou muito claro que quando existe um movimento de reconciliação, tantos outros são abençoados. Foi lindo participar como pastor daquela ocasião, ver parentes, gente que tinha até algum grau de parentesco um com o outro, porque já tinha acontecido, como eu disse a você, esse movimento de, enfim, familiares de lá e de cá se casarem, etc. Falando assim: olha, há anos eu queria te convidar para você passar o Natal na minha casa. Olha, eu queria muito poder estar perto de você. Olha, eu queria muito ter visto, ter que os meus filhos tivessem a convivência com os teus filhos. Lágrimas sendo derramadas de celebração. Corações sendo reanimados pelo poder da reconciliação. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: reanima o meu coração, Filemão, acredite, você tomar o caminho do perdão, você tomar o caminho da reconciliação, você tomar esse caminho, é tomar um caminho que vai me abençoar, Filemão. Então, se você quer me dar algum benefício, quer me oferecer alguma coisa antes de qualquer coisa, perdoa o Onésimo. Porque isso vai me reanimar o coração. Esse é um pedido do afeto. Esse é um movimento que faz com que, enfim, a gente possa rever bastante essas brigas que a gente aceita, né? Como eu costumo dizer, aqueles R$100 que a gente emprestou para o cunhado, né? Ele vira 1 milhão no nosso coração, né? Ele não devolveu, aqueles R$100, eles viram 1 milhão no nosso coração. Aquele cretino, e não sei o quê, e tarará. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: construa pontes, estabelece o perdão, busca a reconciliação, e acredite, isso não vai ser uma bênção só para você, Filemão, e para o Onésimo, vai ser uma bênção para tanta gente que está em volta de vocês. Em segundo lugar, o texto fala para nós que o apóstolo Paulo ele quer apelar a esse movimento de reconciliação, não só pela via do afeto, mas lembrando o Filemão de uma outra verdade importante. Você deve ter percebido que eu pulei o versículo 19, então volta ao versículo 19 aí comigo. O apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Muita gente que lê esse texto de uma maneira errada acha que o apóstolo Paulo está falando de uma maneira arrogante do fato de que Filemão, de fato, ele tinha se convertido graças ao ministério apostólico de Paulo. Sim, Filemão se converteu durante o ministério de Paulo, e ele era um fruto espiritual do ministério de Paulo, mas não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, para não dizer que você me deve a sua própria vida. O que o apóstolo Paulo está querendo, antes de qualquer coisa, é lembrar ao Filemão
que o Filemão ele é beneficiário do esforço e do sangue de tanta gente que vem antes dele, se o Filemão teve as portas da eternidade abertas para ele, é porque um dia teve alguém que amou ele e falou assim: Filemão, eu vou pregar o evangelho para você. Se o Filemão está espiritualmente onde ele está, se ele tem a possibilidade de receber a influência do apóstolo, de, enfim, crescer em Cristo Jesus, é porque tantos outros estão lá se dedicando a ele. Tanta gente está lá servindo ele. Tanta gente está lá sangrando por ele. E aí então o apóstolo Paulo está dizendo: Filemão, lembra que você também é beneficiário disso. Então, se você conseguir perceber que você é um beneficiário da graça de Deus, que você tem sido objeto do serviço de tanta gente na tua história que te abençoa, isso vai ser motivador para que você perdoe. Quando foi a última vez que você orou agradecendo a Deus? Talvez pelos pais cristãos que você teve. Fala assim, não é porque ele é teu pai ou tua mãe, mas porque ele era cristão e foi diligente em transmitir a você a sua fé. Quando foi a última vez que você, e eu não estou falando de mim não, mas quando foi a última vez que você orou pelos líderes dessa comunidade? Eu falei isso para o pessoal das 9 e das 11, eu vou repetir. Com exceção de mim, os outros 6 pastores, nós somos em 7 no presbitério dessa igreja. Recentemente, a igreja me procurou e falou assim: Isaac, a gente precisa de você mais tempo aqui na igreja, então a gente vai comprar 20 horas da sua semana. Então eu recebo part-time, mas sabia que os outros 6 pastores dessa igreja, eles não recebem absolutamente nada desta igreja? Estão aqui servindo de vocação, instruindo você, aconselhando você. Quando foi a última? Não precisa agradecer pelo seu pastor, porque eu sei que gostar do gordinho lá é difícil. Mas, quando foi a última vez que você louvou a Deus pelos líderes, tantos outros líderes dessa comunidade que estão servindo voluntariamente para que você possa ser instruído, para que você possa ser abençoado? Quando é que você orou agradecendo a Deus, sabe, por aquela figura de esteio espiritual que a gente tem na nossa família? Um vovô, uma vovó, que garante, né, o esteio espiritual da família, um patriarca, uma matriarca. Quando foi a última vez que você agradeceu por este? Desde a pandemia, meus irmãos, eu sou parado, fácil. Eu vou para a rua, e eu não estou querendo dizer que eu sou famoso, tá? Mas é que, por causa da situação que vivi lá, de 17 dias no tubo, tanta gente do Brasil inteiro, fora do Brasil, orando por mim, eu sou rotineiramente parado por irmãos e irmãs que chegam para mim e falam: você é o pastor lá da Urbana, né? Sim, sou eu. Pastor, orei por você. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu não preciso pagar hora de oração, porque se eu tivesse que pagar a hora de oração, eu estava perdido. Essa é uma dívida. É isso que eu estou dizendo. Eu tenho uma dívida espiritual para com todas essas pessoas que, enquanto eu estava lá doente, emprestaram a mim os seus joelhos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para o Filemão: Filemão, você está onde você está porque você é beneficiário de uma série de bênçãos que você talvez não esteja enxergando. E se você passar a enxergar isso, você vai conseguir perdoar o teu irmão. Se você conseguir enxergar tanta bênção que já foi derramada na tua vida, tanta coisa que você já recebeu, se você tem alguma esperança para a eternidade, deixa eu te falar, é porque um dia alguém obedeceu o chamado de Deus para ir lá simplesmente te anunciar o amor de Jesus. Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu, eu vou abraçar tanta gente, porque eu tenho uns heróis espirituais que eu nunca conheci, nunca tive o privilégio de conhecer, mas foram tremendamente abençoadores na minha vida, lendo tanta gente, livros, gente que escreveu, gente que pregou, gente que fez isso e aquilo na minha jornada, que eu não tenho dúvidas de que cooperaram profundamente para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Eu tenho algumas dores no coração, às vezes, de não ter conhecido alguns
heróis espirituais que eu tenho, porque já estão com o Senhor, que escreveram alguns livros que mudaram a minha vida, que transformaram, sabe, completamente minha perspectiva de algumas realidades da nossa existência. E a gente nem lembra, né, de agradecer por esse tipo de esforço que somos beneficiários e privilegiados por ter. Está dizendo o Filemão, lembre-se, você é alguém que tem sido profundamente abençoado. Se existe uma bênção, além de me reanimar o coração, acredite, lembre-se que é por causa do meu ministério que você tem uma esperança de glória. Em terceiro lugar, o texto fala para nós que ele diz assim, versículo 22, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Novamente, quem lê esse texto pode correr o risco de achar que o apóstolo Paulo está dizendo alguma coisa do tipo, Filemão, eu vou aí ver se tu perdoou o Onésimo ou não. Eu vou aí. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, ele está, dizendo, em primeiro lugar, Filemão, Deus está usando a tua oração por mim. Deus está usando as tuas orações para que eu logo saia da prisão. Porque é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, graças às suas orações, espero poder ser restituído. A teologia linda da oração aqui, em que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus realiza a vontade dele através das nossas orações. E ele está dizendo, Filemão, sabe essa generosidade de orar por mim? E através da tua oração eu poder ser liberto da prisão? Então, agora vai lá e prepara para mim um aposento. Aí talvez você deve estar pensando, puxa, mas o que esse negócio de preparar um aposento tem a ver com perdão, pastor? Simples, muito, muito simples. O apóstolo Paulo está colocando aqui, como diz a molecada, está alugando um triplex na cabeça do Filemão. E deixe-me explicar para você. Porque se o Filemão vai pensar em receber bem o Paulo, ele acabou de ouvir, recebe também o Onésimo, como se fosse a mim. Aí o Filemão pode estar pensando, mas o Paulo eu queria receber, né? Mas o Onésimo está vindo antes. E Paulo acabou de dizer que é para eu receber o Onésimo como se fosse ele. Agora, mais do que isso, existe um princípio aqui, meus irmãos, da hospitalidade cristã. E aqui é que eu queria, trabalhar com você, porque gente que é hospitaleira, gente que desfruta e tem a virtude da hospitalidade, esse tem menos dificuldade para caminhar num caminho de reconciliação e perdão. Aí talvez você esteja pensando, puxa, pastor, eu acho lindo esse negócio da hospitalidade cristã, mas infelizmente eu não tenho uma casa grande, eu não tenho recursos, eu não tenho como ser hospitaleiro. Então, deixa eu te falar, talvez você tenha entendido a hospitalidade cristã de uma maneira errada. Porque antes de ser a possibilidade de oferecer um sofá, oferecer um quarto, um aposento, dar uma carona, seja lá o que for, antes de qualquer coisa, o hospitaleiro não é alguém que acolheu com os seus recursos, é alguém que acolheu com o seu coração. Porque antes de dar o sofá e o aposento, ele já acolheu com o coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar gente verdadeiramente hospitaleira nesse sentido, daquele tipo que te abraça e você se derrete igual manteiga no abraço dessa pessoa. Que você experimenta aquele amor verdadeiro, sabe, de alguém que te acolhe com a vida, com a sua alma, antes de acolher com a carona, com a casa, com um sofá-cama, seja o que for. Então está dizendo o apóstolo Paulo, Filemão, quanto mais você se dedicar à virtude da hospitalidade, quanto mais você for alguém que olha para o outro e quer acolher o outro, não tenha dúvidas, o caminho do perdão vai começar a ser construído na tua vida. Então me prepara esse aposento, porque isso daqui é um exercício que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está só criando tensão na cabeça do Filemão. Ele está dando um exercício espiritual para o Filemão. Fala assim, Filemão, graças às suas orações eu vou sair. E eu estou chegando. Graças às suas orações eu vou sair.
e eu estou chegando. E a gente despreza, meus irmãos, esse princípio belíssimo da tradição cristã do compartilhamento da mesa, do compartilhamento da casa, do compartilhamento do sofá-cama, como o mecanismo que Deus usa para trabalhar a reconciliação em nós. Deixa eu expor meus pecados aqui para você. O meu sogro, ele é meu pai. A relação que eu tenho com o meu sogro é uma relação assim de amor profundo que eu tenho para com o meu sogro eu sei que ele tem para comigo. Agora, a minha sogra é minha sogra. E aí, o pessoal está dando risada, essas são as risadas da identificação, tá? Então, um dia a Isabela chegou para mim e falou assim, amor, vamos para a praia? Estou meio cansada. Isabela na rotina dela, na medicina, super puxada e tal. Ela falou, amor, estou cansada, preciso descansar e tudo mais. Então, vamos para a praia? Eu falei, vamos. Eu, você e o Leão. Tá bom, vamos lá. E aí, eu falei, joia, vai ser um tempo muito bacana, né? Eu, a Bela, o Leão lá na praia, Riviera de São Lourenço, vai ser lindo. Aí a Bela vira para mim, então, deixa eu te falar, convidei a mamãe. Eu falei, então, não era para ser um tempo legal? Né? Não era para ser um tempo bacana? Não era para ser aquele final de semana para descansar, pôr o pé para cima, curtir? Ela, não, amor, é que eu queria deixar a Antonella com a mamãe, enquanto a gente pode curtir um pouco mais, etc. e tal. Eu falei, tá bom, né? É melhor se manter casado que brigar por uma coisa tão pequena, né? Eu falei, tá bom, vamos levar a sogra. E aí a gente desce para a Riviera e aí tem que começar a compartilhar, né? A mesa do café da manhã. Né? Aí senta aí, sogrinha, quer um café, sogrinha? Né? Aí tem que conversar, porque não dá, você está lá na churrasqueira, você não vai perguntar, né? Ô, sogrinha, é mal passado ou é bem passado, né? A picanha. Ela vai falar, não, é bem passado, e você entrega esturricando, né? Só de raiva. Mas não dá. E aí, meus irmãos, é interessante que é justamente esse movimento que aí algumas conversas começam a acontecer, você fala, eita, um negócio que eu estava pensando não é verdade, olha só. Algumas cercas que foram criadas começam a cair, porque preparou o aposento, está junto. Porque está rolando um movimento de hospitalidade, estou compartilhando o mesmo apartamento. Aí senta à mesa, conversa, sai para caminhar, na Avenida da Orla, na Riviera, juntos. E começa a conversar e fala, eita, não é aquele monstro que eu achava que era. E aí o processo de aproximação, de perdão, de reconciliação vai se construindo. Ainda estou andando nesse processo, mas não tenha dúvidas de que isso é um movimento da graça de Deus. Talvez você está pensando nas festas do final de ano, né? Que você vai encontrar aquele parente, aquele cretino que brigou comigo por causa de política lá, no grupo, no Zap da família. Vai, em nome de Jesus, para essas reuniões. Vai lá, fala Feliz Natal. Brinda, o champanhe lá do Natal, brinda justamente com aquela pessoa. Em nome de Jesus, isso é preparar o aposento. Porque gente que experimenta essa realidade, Deus começa a usar justamente esses movimentos para que algumas escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente comece a perceber a realidade de uma maneira diferente. E aí a gente começa a desfrutar de perdão, de reconciliação. Sabe aquela pessoa que você sabe que tem no teu radar? Chama para um café e fala assim, me perdoa. Sabe aquela pessoa que você sabe que você está em dívida em termos de um pedido de perdão? Vai lá, chama para uma mesa. O pessoal fala que o meu gabinete é o France Café aqui da Portugal, né? Porque todo mundo que fala, pastor, eu preciso de um horário com você, a gente vai lá no France Café da Portugal. E aí é muito interessante que na mesa, né? Entre um cappuccino e outro,
Aí de repente você ouve, olha, eu preciso pedir um perdão. Aí o marido e a esposa estão na minha frente, assim, viram um para o outro e falam assim, amor, é a graça do cappuccino, né? Amor, me perdoa. Marido, me perdoa, eu te amo. Chama para a mesa. Senta no sofá-cama. Traz para o ambiente da intimidade, da hospitalidade. Seja esse tipo de gente que acolhe com o coração e o caminho do perdão vai sendo pavimentado na tua vida. Olha para essas festas do final de ano, não só como festas de fim de ano, mas como oportunidades de Deus construir reconciliação em alguns lugares na tua família que precisam acontecer essa reconciliação. E em último lugar, o apóstolo Paulo, então, agora sim, ele traz um grupo de prestação de contas para o Filemão. Ele diz assim, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. E não é só o Epáfras, não. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O apóstolo Paulo cita cinco obreiros, 5 missionários veteranos que estão enviando saudações ao Filemão, dizendo, Filemão, você não está sozinho nessa jornada de construir perdão dentro de você. Tem um monte de gente aqui interessada em você e querendo que você chegue lá. Tem um monte de irmão aqui, gente séria, que ama Jesus, que está orando por você, para que esse caminho de perdão e de reconciliação, ele se pavimente na tua experiência. A gente precisa, meus irmãos, de gente perto de nós, que eu costumo chamá-los de guarda-reios espirituais. Você sabe, o guarda-reio é aquela estrutura, né, metálica que fica nas estradas. Outro dia, fazendo uma pesquisa, eu descobri que até a altura de um guarda-reio é determinado pelo Inmetro, porque ela evita justamente o capotamento e os acidentes mais graves. A gente precisa de gente assim, que está perto de nós, que antes de nos amarem, amam profundamente a Jesus. Amam mais a Jesus do que nos amam. E aí eles podem servir justamente como esses guarda-reios, que vão se aproximar da gente e falar assim, e aí, como é que está aquela situação lá que você mencionou outro dia? Aquela briga lá com tua sogra, como é que está esse negócio? E essa pindaíba, essa briga aí por causa da pindaíba financeira com a tua mulher, como é que está? Nós precisamos desses guarda-reios espirituais, que são esses homens. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Filemão, você que é um servo de Deus, que ama Jesus, que tem servido a comunidade dos santos, Filemão, você não está sozinho. Você não está passando por essa crise, você não precisa passar por essa crise sozinho. Tem tanta gente aqui que quer o teu bem, tanta gente aqui que espera e ora para que isso aconteça na sua vida. E meus irmãos, eu não tenho mais tempo, mas essas pessoas que o apóstolo Paulo menciona, o Epáfras, ele foi o fundador e o plantador da igreja de Colossos, que neste momento estava sendo pastoreada pelo Arquipo, mas o Epáfras, que estava lá com o apóstolo Paulo em Roma, estava lá preso junto com o apóstolo Paulo, este Epáfras, ele foi o indivíduo que plantou aquela igreja. Acredite, se tinha alguém interessado, palavra de um plantador de igreja, que aquilo acontecesse, que esse processo de reconciliação acontecesse ali dentro da igreja de Colossos, entre Filemão e Onésimo, era esse homem, o Epáfras. Não somente isso, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que junto com ele está lá, sabe quem? Marcos. João Marcos. Alguém que o próprio apóstolo Paulo teve uma desavença. Eu não sei se você conhece essa história. Mas durante a sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles levaram consigo João Marcos. João Marcos, na época, ele era seminarista. Ele estava lá, um missionário em treinamento. E aí o Paulo e o Barnabé, veteranos, formados, eles decidem levar o João Marcos. Quando o João Marcos descobre a pancadaria que é, literalmente, ir num mundo hostil ao Evangelho e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
O João Marcos não aguentou o tranco. Ele abandonou Paulo e Barnabé. Voltou para casa. Isso criou uma ruptura profunda. Não somente entre Paulo e João Marcos, mas entre Paulo e Barnabé. Isso você pode ver lá no final do capítulo 15 de Atos. O interessante é que nessa altura do campeonato, o apóstolo Paulo já se reconciliou com Marcos. Porque sabe quem é que está lá em Roma enquanto o apóstolo Paulo está preso? Justamente o Marcos. Esse Marcos, que um dia pisou na bola com Paulo, agora ele está lá acompanhando Paulo. É esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Está lá junto o Aristarco e o Demas, sabemos poucas coisas sobre eles, e também o Lucas. O Lucas é esse Lucas do Evangelho, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Demas, posteriormente, a gente descobre que ele deixou o apóstolo Paulo, mas note que o apóstolo Paulo está fazendo questão de dizer: Filemão, a construção de perdão no teu coração não é uma via solitária. Você não vai conseguir desenvolver perdão, perdoar e pedir perdão, sem que você tenha pessoas ao teu redor que te ajudem nessa jornada. Está aqui Filemão, o Epáfras. Está aqui Filemão, o João Marcos. Está aqui Filemão, o Aristarco. Está aqui Filemão, o Demas. Está aqui Filemão, o Lucas. Está todo mundo aqui interessado em ver frutificar em teu coração um movimento de perdão e de reconciliação. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas. Humanamente falando, eu só estou aqui onde eu estou porque Deus ele foi extremamente gracioso comigo, me oferecendo esses guarda-reios espirituais, que vira e mexe tinham que chamar e falar assim: ó Isaacão, menos. Esses irmãos e irmãs que muitas vezes chamam e falam assim: ó, cuidado com a curva. Que em alguns momentos me chamaram duramente a atenção e falaram: você está errado. Considera isso. Pede perdão por aquilo. Te arrepende por esse pecado. Porque acredite, meu irmão e minha irmã, isso vai ser desenvolvido em nosso coração, na medida em que a gente aceita esse ministério, esse santo ministério desses homens e mulheres que amam mais a Jesus do que a nós. Esse é o critério. Quem que eu vou aproximar de mim, pastor? Esse é o único critério. Tem que amar mais a Jesus do que a mim e a você. Então, se eles amarem mais a Jesus do que amam a você, eles são excelentes candidatos para servir na sua vida como gente que pode operar nessa função. E, meus irmãos, sabe por que a gente pode experimentar essa dádiva? De ainda que a gente tenha experimentado rupturas, tenha passado por situações difíceis, a gente pode encontrar o apoio de tantos outros irmãos? Acredite, não é por causa de Filemão, muito menos de Paulo, porque nós não somos discípulos de Paulo nem de Filemão, nós somos discípulos do Filemão maior, Jesus. Porque Jesus, um dia ele foi abandonado, ele ficou sozinho. Na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na crucificação, todos os seus discípulos o abandonaram, para que eu e você, a gente pudesse gozar justamente dessa bênção, de ter a comunidade, a igreja, dizendo: como é que está essa vida? Como é que está sendo trabalhado esse perdão que está faltando perdoar? Para que a gente possa experimentar as bênçãos de guarda-reios espirituais na nossa jornada. Jesus foi para a cruz sozinho, abandonado pelo Pai, abandonado por seus discípulos. O ofendido maior, que era absolutamente justo, que sofreu dano e orou pelos seus algozes, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não somos discípulos de Filemão, nós não somos discípulos de Paulo, nós somos discípulos de Jesus. Porque é em Jesus,
que o Paulo e o Filemão, eles se reconciliam. Desculpa, que o Filemão e o Onésimo se reconciliam. É em Jesus, é aos pés da cruz, que o Filemão ofendido oferece perdão ao Onésimo, e o Onésimo, ofensor, pede perdão para o Filemão. É debaixo do senhorio de Jesus que a gente encontra esses movimentos de graça, operando em nós e nos motivando a uma experiência de perdão e de reconciliação. Por isso, meu irmão e minha irmã, a aplicação final é fácil. Se você sair daqui hoje e não fizer nenhum movimento de procurar, eventualmente, aquelas pessoas que você precisa procurar, que você sabe que você precisa procurar, e não fizer nada, se amanhã for tudo igual, você jogou fora 4 domingos do seu ano. Você não precisava estar aqui ouvindo esses 4 sermões que foram pregados nessa série. Você não precisava, você podia ter ido para o parque, à noite, né? Domingo à noite, vai para o shopping, vai jantar com a tua família no shopping. Não permita que essa série ela passe no seu coração sem frutificar de maneira prática. Você marido, você esposa, leva a tua esposa para jantar agora depois do culto e fala assim: amor, me perdoa. Esposa, chama teu marido e fala assim: vamos conversar. E fala: me perdoa. Procura as pessoas. Se saindo por essa porta, hoje você não fizer nenhum movimento prático, eu quero dizer para você que esta série inteira foi inútil na sua vida. 4 domingos de novembro que você jogou fora. Agora a oração por mim e por você é que a gente saindo daqui, a gente busque aqueles que ofendemos, aqueles que estão no radar da ofensa, no radar do inimigo, que aparecem na nossa tela como gente que a gente não quer perto. E a gente ir lá e procurar estender a destra da comunhão, estender a destra do perdão. Porque acredite, é em Jesus que Filemons e Onésimos, eles são reconciliados. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua graça, obrigado por teu amor. Ah, Pai, tanto que a gente precisa aprender com o Evangelho. Nos motiva. Obrigado por essa saudação final tão linda desse texto, que nos convida, que nos dá a receita, que nos diz como chegar no perdão, na reconciliação. Não permita, Pai, não permita que essa série seja inútil entre nós. Não permita que, depois de ouvir tanta coisa, a gente saia daqui igual. Opera em nós a tua graça, sopra o teu Espírito. Que hoje seja a noite de reconciliação e de perdão para muitos de nós aqui. Que seja aquele tempo de renovo e de restauração que tanto buscávamos. Ah, Pai, seja essa noite. E que na medida em que a gente, ouve o teu Espírito, na medida em que somos constrangidos por teu Espírito, pedimos que o Senhor nos fale de uma maneira profunda e que o Senhor trate de uma maneira definitiva todas essas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Nos lembra, Pai, dos onésimos que nos ofenderam e ajuda-nos a perdoar cada um deles. Nos lembra, Pai, que já fomos onésimos na vida de muitos outros Filemons e por isso nos ajuda a voltar no caminho da reconciliação. Mas nos lembra que não é nem por causa de Filemão ou de Onésimo ou de Paulo, mas por causa de Jesus, nosso Senhor. Nós oramos no nome dele. Amém.